Sejam bem-vindos todos aqui no perfil, em mais uma live. Nessa live nós vamos conversar sobre o sono. Vou convidar a Natália para falar comigo. Nós vamos responder perguntas que foram feitas na live anterior e também que foram feitas para nós ao longo dessa semana, já que a gente pulou a quinta-feira. Oi, Nath, já entrou aí, né? Já que nós estamos retomando hoje a nossa série de lives. Então, se você quer melhorar a sua qualidade de vida através do método IN de suplementação, Olá, você... Olá, Nath, tudo bem? tudo bom? Boa noite para todos. Boa E aí, noite, Nath. Então, o que eu estava falando é que a gente está continuando a nossa live, respondendo a nossa série de lives, né? A gente faz live todas as segundas e quintas, 20 horas. Essa live de hoje é para responder as perguntas sobre o sono. Eu acho que assim, dá para fazer umas 10 lives sobre o sono, né, Nath? Porque o sono é um pilar muito importante, tanto do método IN, como para qualquer pessoa que busque qualidade de vida, né? O sono é primordial e é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente está falando de qualidade de vida. Por isso nós fizemos 2 lives para falar do sono, né? E hoje nós trouxemos alguns artigos científicos, a Nath aí é expert em encontrar artigo científico, para mostrar para vocês estratégias para melhorar o sono. Eu peço que todo mundo aperte aqui embaixo, onde tem uma setinha, para que vocês possam compartilhar essa live com todas as pessoas que têm insônia, que têm bruxismo, que têm síndrome das pernas inquietas, que têm terror noturno, que têm qualquer distúrbio de sono, pessoas que acordam de madrugada em torno de 3 horas da manhã. Vou falar um pouquinho da visão da medicina chinesa sobre isso, né? Porque a gente tem como abordar a melhoria do sono através da medicina chinesa. Vou deixar a Nath falar um pouquinho para começar a responder as perguntas e mostrar os artigos. eu separei aqui algumas perguntas, né? Então, primeiro, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, essas lives que eu e a Ingrid nós estamos fazendo têm um objetivo muito sério. Porque, assim, a gente está trabalhando com suplementação, né? São as vitaminas A, D, K, magnésio. A gente está trazendo todos os benefícios que trouxemos através de lives. Só que, assim, qualquer um hoje em dia, ainda mais agora que não para de crescer aplicativo de inteligência artificial, chega nesses aplicativos, digita lá essas vitaminas e vai saber aplicar. Então, a gente aqui não está querendo competir com uma inteligência artificial. Só que eu e a Ingrid, nós temos experiências como médicas. Então, nós trouxemos o que nós temos melhor dentro da nossa experiência clínica. E aí, nós desenvolvemos um método. Então, a nossa metodologia é para ajudar vocês a simplificar a prática de vocês, a clínica de vocês, e obterem resultados excelentes como a gente obtém. Então, esse é o nosso objetivo. Então, não adianta a gente falar só de vitaminas, só de mineral, se a gente não fizer essa higiene do paciente, olhar o paciente como um todo. Então, essa é a nossa função. E a gente começou a falar do sono, porque a gente está vendo que a população está adoecendo por problemas do sono. E aqui eu separei aqui várias perguntas, né, que as pessoas fizeram no decorrer da semana, que eu e a Ingrid nós vamos responder. Então, está todo mundo pedindo ajuda, está todo mundo dormindo mal, a poluição eletromagnética está aí, o 5G está acabando com a gente, esses estímulos de tela o tempo inteiro, as pessoas estão só com noticiários ruins, ninguém dorme, está todo mundo com ciclo circadiano invertido. Então, nós estamos aqui, porque esse é o primeiro passo. Não adianta a gente suplementar vocês se não higienizarmos o corpo antes. E a gente precisa fazer, primeiramente, a higiene do sono. Então, essa é a nossa função aqui, né, Ingrid? Uma coisa, eu quero só complementar o que a Natália está falando, é o seguinte: não existe uma pílula mágica, e eu falo isso muitas vezes para muitos pacientes. Não adianta você ir num consultório médico achando que o médico vai resolver o seu problema. Você tem que estar no foco da sua saúde. A cura está dentro de cada um de nós. Então, você precisa se responsabilizar
pela sua cura. E você, profissional de saúde, que está aqui nos assistindo, você precisa saber como orientar esse paciente, né, os pacientes, na busca pela cura que está dentro de si mesmo. As pessoas precisam passar a se observar mais, a entender o seu corpo, a perceber os sinais que o corpo dá de que algo não está bem, né? De que tem uma engrenagem ali que não está funcionando adequadamente. Então, essas lives, elas são para ajudar vocês, tanto os pacientes como profissionais de saúde, que precisam saber dessas coisas, né? E saber de ferramentas mais naturais e não lesionais, para poderem orientar os pacientes. Porque o que a gente vê é uma enxurrada de pessoas usando o Zolpidem, que é um indutor do sono, ou análogos do Zolpidem, que causam, sabe o quê? Amnésia, que causam Alzheimer num tempo futuro. Então, a gente não tem que pensar como imediatistas somente. Nós temos que pensar na nossa saúde de forma global, no nosso envelhecimento saudável, na nossa longevidade saudável, tá? Porque quem toma Zolpidem não vai ter uma longevidade saudável. Quem toma Zolpidem está aumentando as chances de ter Alzheimer no futuro, de ter perda de memória no futuro. Então, gente, saúde não é brincadeira e você não pode dar para o médico, para qualquer outra pessoa na face da Terra, a responsabilidade de resgatar a sua saúde. Então, as nossas lives, aqui nas nossas lives, nós temos a responsabilidade de ensinar você a tomar as rédeas da sua saúde. Então, se você quer tomar as rédeas da sua saúde, aguarda a abertura do novo curso, do nosso novo lançamento do Método IN, e nos acompanhe nas lives. Siga o perfil da doutora Natália, dra.nataliaborges, tá? Ela não está entrando com o perfil dela aqui, mas é super importante que vocês acessem o perfil dela, porque lá ela sempre coloca muitas informações de qualidade, sempre com artigo científico, para vocês verem que existe sim embasamento científico, e as pessoas que falam que não existe artigo científico falando sobre medicina integrativa, essas pessoas estão desatualizadas, e o que a gente traz aqui é a oportunidade de vocês, profissionais de saúde, serem pioneiros na suplementação e terem uma visão integrativa do seu paciente, sabendo orientar uma melhoria, o que fazer de natural para melhorar o sono do seu paciente, que é o primeiro pilar da longevidade saudável, é o primeiro pilar do método IN de suplementação. Tá? Então, as nossas lives, para quem não ouviu ainda, são às segundas e quintas, às 20 horas. Tá? Depois eu falo sobre o que vai ser a nossa próxima live. A gente quer sempre que vocês mandem perguntas, porque é muito importante. A gente está aqui, gente, para servir a vocês. A gente não ganha nada estando aqui nessa live. A gente está aqui com o propósito de servir e ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Então, o que eu peço para vocês é que vocês compartilhem a live, porque assim vocês vão nos ajudar a ajudar mais pessoas. Ok? Eu posso mostrar um artigo aqui que eu achei, né? Porque eu tenho que puxar a sardinha para o lado da aromaterapia. Porque tu não procurou artigo de aromaterapia, mas eu procurei. Como é que eu faço para virar essa câmera aqui, gente? Ai, meu Deus. Não é assim? Minha mãe está pedindo para participar da live. Deve ser sem querer. Aqui, virar a câmera. Gente, olha só. A eficácia da inalação da lavanda, que é um óleo essencial, né, na qualidade de vida e controle metabólico em pacientes com diabetes tipo 2 e insônia. Esse artigo ele mostrou que houve sim uma melhora do sono, e existem vários outros artigos relacionados à lavanda, vocês podem achar dentro do PubMed esses artigos, tá? Que eles falam da comparação da lavanda com Rivotril e da lavanda com ansiolítico e com antidepressivo, tá? Então, as pessoas que tomam Rivotril para dormir, a lavanda ela teve uma eficácia para induzir o sono semelhante ao Rivotril, porém, sem os efeitos colaterais do Rivotril no dia seguinte, sem ressaca, sem outros efeitos colaterais e sem efeitos colaterais a longo prazo, tá? E nesse artigo aqui, ele mostrou que houve uma melhora na qualidade do sono e do humor dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Por que eles fizeram um artigo investigando se na diabetes a lavanda iria melhorar o sono? Gente, porque, como a gente falou na live anterior, e quem não assistiu pode voltar para assistir, quando você tem um sono de qualidade, você melhora a produção de leptina. A leptina é o que dá saciedade, é um hormônio que dá saciedade, que diz para o nosso organismo que a gente não precisa continuar comendo. E quando a gente regula a nossa dieta, a gente tem chance de diminuir
a síndrome metabólica e de diminuir o descontrole do diabetes tipo 2. Então, por isso que as pessoas estudaram a lavanda nesse caso. E a lavanda é uma excelente ferramenta para as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Ela aumenta a latência do sono REM, tá? E ela ajuda a aprofundar o sono. Então, ela atua em várias fases do sono, tá? O problema é que você não pode usar a lavanda todos os dias. E isso ninguém te conta. Tá? Eu tô te contando agora. Você não tem como usar a lavanda todos os dias, então a gente tem que fazer um rodízio de óleos essenciais ou usar uma outra ferramenta de medicina natural para intercalar com a lavanda enquanto você não estiver usando a lavanda. Vai, Nath, falei demais. Vou abrir aqui os A outros. pessoa aqui me perguntou, né, hoje lá no Rios, sobre o desmame, né, que ela usa um diazepínico e como é que faria isso com a melatonina, para ela parar de tomar esses remédios controlados. Eu vou falar da minha experiência. Esses diazepínicos, qualquer um, eles são piores do que a cocaína. Eles causam uma dependência muito séria. Então, se você nunca usou e está pensando em usar, pense muito antes, sabe? Porque é uma dependência absurda. Então, assim, eu já consegui tirar vários pacientes, tá? Mas não é fácil. E eu não paro com eles de primeira, porque eles fazem uma abstinência pior do que a cocaína. Então, a gente primeiro tem que ir desinflamando, desintoxicando o corpo desse paciente. Por quê? Você saber que os metais, as toxinas, elas ficam nos tecidos gordurosos. E a gente sabe que o nosso cérebro tem muita gordura. Então, o que eu faço primeiro? Eu vou limpando o corpo do paciente, eu vou desinflamando, eu vou tirando essas toxinas, e com isso ele vai diminuindo, né, essas toxinas da gordura. Aqueles pacientes que estão acima do peso também vão conseguindo emagrecer, vai melhorando a qualidade mental, a qualidade do sono. E aí eu vou introduzindo, pode ser aromaterapia, pode ser homeopatia, pode ser a melatonina, pode ser o cannabis, a ozonioterapia. E aí o paciente vai melhorando, aí a gente começa os diazepínicos, a ponto do paciente não precisar mais deles. Então, assim, saber fazer esse desmame. E eu achei legal que nós também, hoje eu mandei 2 artigos, você viu, da ozonioterapia, que eu aproveitei. Eu tô com ele aberto aqui, ó. Deixa eu até... Tá tendo esse boom aí da ozônio, o pessoal falando que não tem artigo científico. Eu achei muito legal que eles usaram a ozonioterapia, né, e melhorou nos pacientes com doenças coronárias e insônia, e melhoraram até os níveis séricos de GABA. E eles também usaram a autoemo menor, que é a que ozoniza o sangue, né, e injeta no músculo. É mesmo associado aos medicamentos. Melhora a qualidade de sono desses pacientes. Então, assim, a autoemoterapia, tá vendo? Ó, melhora a terapia na insônia e nas dores, nas síndromes de dores miofaciais. Então, como o ozônio tem uma ação boa, aí dizem que não tem artigo científico, aqui é o artigo de 2022. Mas agora o ozônio está em alta, né? Mas assim, tá em alta, mas a galera da medicina tá metendo pau ainda, não querem liberar nós para usar, enfim. A indústria farmacêutica está entrando aí com tudo, mas tem artigo, gente. Tem artigo, o ozônio tem respostas excelentes, inclusive. Olha, usando também nas crianças. Eu acho que você chegou já voltando da criança, com as síndromes das pernas inquietas. Ah, não fala aquela ozônio, não. Essa daí não é do ozônio, não. Essa aqui estava mostrando a insônia. Pensar sempre também em síndrome de pernas inquietas nas crianças. E a gente tem uma proposta com tratamento com magnésio, né? Eu quero falar sobre isso também. Porque, assim, às vezes a anemia ela pode causar síndrome das pernas inquietas e insônia, tá? Então, a anemia tem que ser investigada. Teve uma pergunta aqui, como iniciar a investigação para insônia? Então, quais são as causas que vem na minha cabeça, assim, rapidamente, de insônia? Deficiência de progesterona, né, Nath? Sim. Depois você fala sobre isso. A anemia também. O estresse, né? Aumento de cortisol
E a pessoa dormir muito tarde também. Quando a pessoa dorme muito tarde, ela acaba não tendo liberação adequada de melatonina, e aí acaba que ela não consegue conciliar esse sono, não consegue aprofundar esse sono e ter um sono de qualidade. A apneia, né? Às vezes a pessoa que tem desvio de septo, ou então Aumenta. faz apneia do sono, aumento das adenoides, né? As pessoas que estão inflamadas tendem a ter os tecidos linfóides aumentados e aí não conseguem respirar adequadamente, tem a apneia do sono, e aí essa apneia faz com que a pessoa não tenha um sono de qualidade. Você lembra de mais algum, Nath? Não, aí em relação a. Aí a gente pode fazer um link para ele já começando a responder, porque você já está respondendo uma, e aí você falou sobre dormir tarde e acordar cedo. Duas pessoas colocaram isso também, que dorme meia-noite, 1 hora e acorda às 6, 7 e meia. Aí eu propus a ela, lá na resposta, a dormir um pouco mais cedo. Não, acordar um pouco mais cedo. Ela acorda às 6 horas. Ela falou, meu Deus, eu vou acordar às 5. Tinha uma que acordava às 5 e meia. Eu falei, acorda às 4 e meia. Mas e agora? Mas está dormindo 1 da manhã. Porque a primeira noite você vai estranhar, você vai acordar às 4 e meia. Na segunda noite você vai acordar às 4 e meia. Na terceira noite você já não vai mais dormir 1 hora da manhã. Teu corpo já está pedindo mais cedo. Você vai começar a melhorar a qualidade, porque você vai dormir mais cedo. E aí você precisa se planejar para poder dormir mais cedo, né? Porque às vezes as pessoas não organizam o seu dia, não terminam as suas tarefas a ponto de conseguir organizar. Sabe uma coisa que é muito importante, gente? Eu ensino isso para todos os meus pacientes e vai ter uma aula sobre isso no bônus do nosso curso do método Yin de suplementação. A aula é sobre controle de estresse. Mas como que a gente planeja a nossa vida para a gente melhorar o nosso sono? Muitas pessoas não conseguem dormir porque a mente não para de funcionar, não consegue parar de fazer, de pensar o que precisa fazer no dia seguinte. Então, tenha um caderno, um bloco de notas, onde você possa escrever tudo que você precisa fazer. E quando você coloca um quadradinho e checa o que você já fez, isso faz uma liberação de endorfina dentro do seu cérebro, tá? E isso vai trazer uma sensação de bem-estar e de prazer para você. E isso vai facilitar o seu sono. Então, você planeja, na noite anterior, você já anota tudo que você precisa fazer no dia seguinte, e no dia seguinte você checa o que você fez e faz um novo planejamento. Isso resolve 90% dos casos das pessoas que ficam pensando. Só que tem gente que pensa coisa ruim, né? Pensa que o outro vai morrer, aí não adianta você escrever, né? Isso. Não adianta você escrever para planejar no dia seguinte. Aí a gente tem que fazer outros tipos de abordagem, tá? Então você já viu. Uma coisa que ajuda também muito a relaxar é trocar a tela pelo livro, né? Quantas pessoas aí. Quem consegue ler um livro até o final e sem ficar com sono? Quem começa a ler e fica com sono? Escreve aqui para mim. Eu começo a ler e fico com sono. Então, assim, uma estratégia para pegar no sono mais rápido é ler o livro, é diminuir as telas. O estímulo das telas, ele é muito prejudicial para a higiene do sono. O legal, gente, quando a gente começa a acordar 1 hora antes do que a gente está acostumado, a gente melhora a qualidade do nosso dia. O nosso dia passa a ser muito mais produtivo. Então, nessa primeira hora, tenta ter essa primeira hora para você. É só a hora para você meditar, para você orar, para você se conectar com Deus, para você fazer aquilo que você acha que é importante. Pega o início do dia que a sua energia está alta e faça essas atividades principais, né? E aí, consequentemente, você vai dormir mais cedo. Porque você não adianta, é mais fácil você acordar mais cedo, mesmo com sono, do que querer dormir. A gente não manda no sono. Quando a gente está ligado, não tem como dormir. Agora, põe o despertador, desperta. Na terceira noite, você já vai começar. Porque dormir, gente, eu não anotei o nome das pessoas que perguntaram. Meia-noite, 1 hora, é muito prejudicial. Aí você não vai ter as produções, né, dos hormônios necessários, e aí você vai levar um adoecimento lá na frente. Isso. Uma coisa também que perguntaram, Ingrid, sobre urinar à noite, que eu sei que você quer falar sobre isso, e aí me perguntaram até que horas beber, e uma pessoa falou assim, mas Natália, eu operei a bexiga, e a minha bexiga é pequena, mas me falaram que ela pode voltar ao normal.
E aí eu vou dar o meu exemplo, como eu falei para ela. Eu operei a minha bexiga, eu tive um tumor endometrial, tirei e fiquei com um terço da bexiga. E a gente sabe que o único órgão que se regenera é o fígado, né? A bexiga não se regenera. Mas eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz acupuntura, e hoje eu tenho a minha musculatura da bexiga, ela tá tão boa que eu tenho uma boa complacência, eu consigo reter uma quantidade de urina ok. Eu engravidei depois do Pedro, e hoje eu não fico fazendo xixi na roupa, eu consigo segurar. Então, assim, a minha vida tá normal, os meus exames são normais, como se eu tivesse uma bexiga do tamanho normal. Então, é possível. Então, urinar à noite, mesmo quem opera o bexiga, não é normal. Aí a Ingrid vai abordar aí com a visão também da É exatamente isso que você falou. Então, a gente tem que planejar, né? A gente produz um hormônio antidiurético, né? O hormônio antidiurético, ele tem um pico de produção à noite. Então, para você produzir adequadamente o hormônio antidiurético, você precisa beber bastante água e botar esse rim para funcionar durante o dia. Então, se você se hidratar adequadamente durante o dia, você vai ter uma produção adequada de ADH, que a gente chama, e você vai ter condições de não urinar de madrugada. É claro que se você beber um copo de água na hora de dormir, ou depois do jantar, você vai acabar acordando de madrugada. Eu bebo água, o meu rim funciona, eu espero uma hora, eu consigo fazer o xixi e não acordar de madrugada para fazer xixi. Mas tem pessoas que não têm essa velocidade de metabolismo da água, né? Então, você precisa se hidratar adequadamente até umas 4, 6 horas da tarde. E depois disso, você reduzir, né? Você bebe poucas quantidades de água, a ponto de que você não precisa acordar para fazer xixi, tá? Agora, a pessoa que é muito inflamada, que retém muito líquido, durante a noite a gente faz um detox, né? Então, se você está extremamente inflamado, se você retém muito líquido, você vai acabar que o teu organismo vai drenar um pouco mais esses líquidos na madrugada e você vai acordar para fazer xixi. Então, tem mais de uma causa disso, né? Não é simplesmente você se hidratar, é você realmente diminuir a tua inflamação, você melhorar o teu metabolismo, né? De forma geral. Eu tenho uma pergunta que fizeram, um comentário que fizeram, dificuldade de dormir, falaram, uma senhora falou que os netos têm dificuldade de dormir desde que nasceram, né? Então, geralmente, eu estudei psicologia pré e perinatal. Então, a psicologia pré e perinatal, ela explica isso. Ela explica que, assim, as crianças, os bebês, quando eles estão dentro da barriga da mãe, tudo que a mãe produziu de hormônio ali dentro daquela gestação, e isso foi passado como informação para aquela criança. Só que a mãe tem o córtex pré-frontal formado. Ela tem como distinguir o que está acontecendo, analisar aquilo que está acontecendo. Os bebês, quando eles estão dentro da barriga da mãe, eles não têm córtex pré-frontal. Então, se eles têm um estresse, se a mãe tem muito medo, se a mãe tem síndrome do pânico, se a mãe trabalha de madrugada, não dorme de madrugada, se a mãe tem dificuldade de dormir, sente dor, isso tudo a criança vai interpretar como sendo dela, né? E são essas coisas, o período gestacional tem que ser olhado quando as pessoas não dormem. Desde que nasceram, a gente tem que olhar para o período gestacional. O que aconteceu nessa gestação? E como que a gente faz para resolver essas questões? A partir do momento que você descobre o que ocasionou, né, o que aconteceu naquela gestação que gerou esse distúrbio, você pode conversar com a criança durante o sono REM, tá? Então, você espera a criança dormir e você consegue resolver essa questão durante o sono REM. Isso eu oriento sempre os meus pacientes, tá? Não é qualquer coisa que você pode falar. É claro que aqui eu não tenho como dar um exemplo, porque a pessoa ela não falou, eu não sei como foi a gestação dessa pessoa, mas geralmente, por exemplo, hoje eu peguei uma criança no consultório que a mãe, durante a gestação, a mãe dela, né, a avó da criança, falava para ela: você está se mudando, você vai ficar sozinha, você não vai conseguir dar conta dessa criança, eu não vou poder te ajudar, você tem que morar perto de mim. A mãe fez um terror e a mulher, insegura, ela falou assim para mim: eu me sentia muito insegura e eu tinha muito medo, porque a minha mãe botava um terror psicológico em mim e eu passei a gestação inteira estressada, achando que eu não podia me mudar porque eu não ia dar conta de... Entendeu? Então ela passou por um estresse, por um medo muito grande. E hoje a criança sofre de ansiedade. Ela não vê tela, ela tem uma educação assim bem adequada.
a mãe estuda os temperamentos, sabe o temperamento, ela sabe lidar com a criança, ela tem uma criação adequada, porém, a mãe não sabia desse detalhe, que tudo que ela sentiu e aquele medo todo não era dela, assim, passou para a criança e agora a criança tem medo de dormir sozinha, com 10 anos de idade não consegue dormir sozinha. Então isso é muito importante, tá? Então como que para essa mãe eu orientei? Que ela teria que conversar durante a noite, contar o que aconteceu, não detalhadamente, não precisa falar nada da avó, falar, filha, a mamãe sentiu muito medo quando você estava dentro da minha barriga e esse medo passou para você. Mas agora eu tenho consciência disso e eu estou falando para você que esse medo é meu. Você está livre para viver e ser corajosa. A mamãe já resolveu esse medo. Então, nós duas estamos curadas desse medo. Você pode agora ter coragem, você pode ser corajosa, você está curada do medo. Porque esse medo é da mamãe, é a mamãe adulta e a mamãe já resolveu. Coisas desse tipo, tá? Então, é dessa forma que eu oriento os pacientes. Mas, é claro, tem que ser no positivo, tem que ser no sono REM. Você não pode falar muitas coisas, senão você acaba confundindo a cabeça da criança, tá? Então, enfim, é só mais uma forma da gente abordar a insônia e o sono agitado, a síndrome das pernas inquietas. Sempre tem uma origem gestacional. Principalmente em crianças, isso é mais fácil da gente conseguir resolver conversando com as mães, conversando com os filhos durante sono REM, tá? Falei muito, né? E o legal, gente, que a gente pode observar, né? Quando uma criança está precisando de ajuda, 99% são os pais, né? Que precisam se tratar. A criança só é um alerta, assim, epa, tem alguma coisa errada na família. Né? Então, quando você tiver algum problema com seu filho, olhe para você, olhe para o pai, olhe para o familiar, que geralmente está precisando desse amparo aí. E simples, né? Uma coisa assim, simples que resolve. É simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Porque é difícil também enxergar, né? Enxergar essa dor, a limitação do tamanho, o que essa avó falou, porque também não falou por mal. A gente às vezes fala as coisas sem ser por mal, querendo fazer o melhor. Ela não foi por mal, ela só queria que a filha estivesse junto com Não, ela, mas entendeu? E que a neta também. E que tivesse. levou a outra geração, que levou para a gestação, que afetou a filha neta, a gente não tem essa Exato. noção. Então, que a gente possa ter essa visão, perdoar e se controlar, porque quando a gente se conhece, a gente também evita, porque senão daqui a pouco essa criança, essa mãe vai dar continuidade, né? Porque essa criança vai estar grudada nessa mãe, vai desenvolver esse pânico, enfim. Muito boa essa orientação da Ingrid. Então, o sono, gente, ele é importante, porque quando a gente não dorme, a gente enlouquece. Um filho, quando não dorme, a gente enlouquece. Uma síndrome, um terror noturno, a família desestrutura. Um filho doente, 1, 2 noites, a gente já fica louca, né? Imagina quem não dorme, com criança acordando, gritando. Eu não sei se vocês já viram, presenciaram um terror noturno. É muito desgastante. Então, isso vai adoecendo a sociedade. Sim. Noite sem dormir. Então, isso é um alerta. Isso não está acontecendo só na sua casa, não. Isso está acontecendo no planeta. Eu queria Planeta. falar uma coisa da visão da medicina chinesa, que muita gente acorda 3 horas da manhã, né? Muitas pessoas acordam de madrugada. Filho, eu não posso falar agora contigo, meu amor. A pessoa, ele tá vendo que eu tô falando aqui, mas me chama. Impressionante, fica aqui na frente, fazendo assim. Né? Demais. Bom, então, as pessoas que acordam de madrugada, essas pessoas podem ter anemia, tá? Anemia, na visão da medicina chinesa, deficiência de sangue, que eles chamam, né? Eles não chamam de anemia. Pode ser uma causa disso, ou então deficiência de energia do fígado e do coração. Então, as pessoas que têm a mente muito agitada, na medicina chinesa, o coração abriga a mente. Né? Então, se você tem o coração acelerado, significa que a sua mente está acelerada. E aí, por isso, você não consegue, você acorda 3 horas da manhã, tá? Mas geralmente isso é alguma questão relacionada ao fígado, tá? A raiva, a inconformidade. Então, a gente precisa tratar o emocional para poder resolver essas questões. A gente chama de calor vazio, as pessoas que sentem muito calor, mas na verdade é um calor vazio, porque é uma deficiência de yin. Isso aí vai ser muito profundo, né? Essa questão da medicina chinesa. Deficiência de yin é quando você tem deficiência de energia interior. O yang, ele é de expansão. O yin, ele é de interiorização. Então, quando você não olha muito para dentro, você não tem uma energia
O yin e o yang, por exemplo, o dia é yang, a noite é yin. O grão de feijão é yin, porque ele é escuro e está ali dentro, guardadinho. Tudo que é interno é yin, entendeu? E o externo é yang. Então, as pessoas que estão muito voltadas para o mundo externo, elas têm uma tendência maior de acordarem na madrugada, tá? Então, a gente precisa olhar para dentro da gente, né? Fazer uma meditação, fazer uma oração, isso tudo pode te ajudar a acalmar a tua mente e fazer com que você deixe de ter insônia, tá? A gente já está Já tá no com a horário. hora Eu avançada. Vamos respondo, embora. eu anotei aqui tudo. As anotações nós conseguimos abordar todas as coisas para falar, né? E aí, o que nós vamos falar na nossa próxima live? Então, Nath, por mim eu falaria mais do sono, mas o que eu escrevi aqui no nosso cronograma de lives era falar sobre atividade física, né? Você que não faz atividade física, como que a atividade física deve ser feita, qual o melhor horário da atividade física, que tipo de atividade física, como que a atividade física é uma aliada, né? Por que que ela é uma aliada para a longevidade saudável? Por que que ela faz parte do nosso método IN, né? Por que que ela é importante para a longevidade? O que que você acha? Ótimo. E ela também vai ajudar na qualidade do sono, né? Ótimo. Sim. Gente, eu vou fechar essa live com um artigo que eu peguei. Se eu não me engano, é de 2023. Recente. A gente vai. Vou tentar achar aqui. Né? Esse artigo mostrou o aquecimento dos pés, o uso da meia para qualidade do sono. No Olha que bacana. frio, né? O uso da meia no frio. Usar a meia, aquecer os pés, né? Que mostrou a importância, a importância da qualidade, da melhora da qualidade do sono. Né? Você conseguiu dormir mais rápido, melhorou, dormiu mais durante a noite. Está aí, ó. Tá vendo? Ó, o efeito da meia, ó. Para você usar. De esquentar o pé, né? De esquentar o pé na qualidade do sono. Porque tem países que você tem na cama, né, uma manta térmica, que vocês dormem com o pé na manta térmica. Se eu não me engano, na Coreia eles dormem assim. Mas aqui, se você botar uma meinha bem quentinho, também ajuda na qualidade. Agora, eu estudei uma vez, só que eu não achei esse artigo, que também, se você esquentar, aquecer essa região aqui, da pineal, aqui próxima, sabe? Essa área que pega, você também melhora o sono. E aí você dormir com uma touca, agasalhando a sua cabeça, também melhora. Mas esse eu procurei o artigo e não achei. Aí vai ficar só... Também é só quando tá frio, né? Porque quando tá calor, isso não ajuda muito. É a mesma coisa, ar-condicionado muito gelado, isso atrapalha o sono. Olha lá, os calda-pé estão falando aqui também, excelente. Isso mesmo, o calda-pé é maravilhoso, né? Então, olha só. Então, o que o sono, os benefícios do sono, né? Ele vai auxiliar na desintoxicação dos órgãos. Lembra que eu falei para vocês que durante o sono a gente desintoxica? Durante o sono a gente consegue melhorar os nossos receptores hormonais de hormônios que são benéficos para a saúde. Ele ajuda a realizar o balanço metabólico do nosso organismo, então melhora a glicemia. Quando você dorme bem, você diminui o risco de síndrome metabólica, você melhora o seu sistema imune. Ficar sem dormir é um prato cheio para o adoecimento. Quando você dorme bem, você inibe as telomerases, que são enzimas que cortam a parte final dos nossos cromossomos. Essa inibição das telomerases faz com que a gente consiga viver por mais tempo, de uma forma mais saudável. Então, isso retarda o envelhecimento, porque dormir bem protege o nosso DNA mitocondrial e o nosso DNA celular mesmo, tá? Então, o sono, ele mantém a responsividade dos nossos hormônios anabolizantes, ou seja, a testosterona, o GH, todos os hormônios que são necessários para a gente construir a nossa massa muscular, né? Então, nesse ponto, até ajuda no emagrecimento, né? Porque quanto mais massa muscular você tem, maior o seu metabolismo. Quando você dorme bem, você tem o benefício de ter um humor melhor. Então, até as pessoas que estão ao seu redor vão te ajudar. Você vai ajudar, você vai estar melhor para elas, né? E o sono também auxilia na saúde emocional. Então, assim, gente, se vocês têm
que melhorar uma coisa na vida de vocês, comece pelo sono. Esse é o recado que eu tenho para dar hoje para vocês. Isso aí. Aí perguntaram aí se não consegue silenciar a mente, o que faz? Você vai ter que buscar ajuda, porque você precisa silenciar a sua mente em algum momento das suas 24 horas, senão a gente não dá conta, a gente adoece. Então, olha só, meditação guiada tá aí para isso, né? Mindfulness é ótimo para isso. Só vocês botarem lá, vai lá no YouTube e escreve, ó, Mindfulness. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, vou botar aqui, ó. Será que chegou? Aí, Mindfulness, tá? Vocês vão lá, digitam no YouTube, tem de 5 minutos, tem de 10 minutos, tem de 20 minutos, o tempo que você puder. Faz como puder, mas faça, porque você precisa acalmar, aprender a acalmar a mente. Isso é um remédio, Sim. gente. Isso que está prescrevendo não vende na Exato. farmácia, é um remédio. Então, aí é uma escolha, né? É uma escolha. Você escolhe tomar um remédio que vai fazer você ter Alzheimer no futuro, que vai simplesmente ser uma pancada na sua cabeça, ou você escolhe aprender a melhorar a sua saúde naturalmente, né? Sim. Então, é um planejamento. Vocês precisam planejar a sua noite de sono bem dormida, que começa na noite anterior. Então, hoje, você já vai pegar o seu papelzinho, você já vai anotar tudo que você precisa fazer no dia seguinte, vai botar o quadradinho lá para você amanhã poder checar, tá? Então, se você está irritado com alguma coisa, você pode escrever também o que está te irritando, depois você vai lá, rasga o papel e joga fora. É uma forma de você liberar essa tensão de dentro da sua mente, tá? A gente já falou demais, eu acho. Então, na próxima live, que é quinta-feira agora, né? Que dia é quinta-feira, meu Deus? Eu não sei. 16. Dia 16. 16 não, 17, né? Quinta-feira, dia 17, às 20 horas, aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai falar sobre atividade física. Tá ok? Tá bom. Então, Boa noite, gente. Nath. Gente, gratidão, tá? Adorei a live. Gratidão. Tchau, Ingrid. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, dona Maria.